Amém. E agora nós vamos passar para o nosso momento da palavra. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios. Desculpa, nós vamos ler 1 João 5,19. Depois nós vamos ler Romanos 12:10. 1 João 5,19. Que diz assim, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora abra sua Bíblia lá em Romanos 12:10. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco agora nessa noite. Nós cantamos, já lemos também a sua palavra, oramos, clamamos a Ti, mas para que essa noite fique completa, pedimos para que o Senhor fale conosco e que essa palavra seja uma palavra transformadora. Nós não queremos sair daqui iguais ao que entramos. Nós queremos ser tocados pela sua palavra que é boa, que é fiel, que é eficaz, que transforma vidas, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes. E nós cremos que essa palavra que é poder, ela pode nos transformar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fale conosco de uma maneira especial nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série a respeito do mundo estar entrando na igreja. Porque é uma coisa que a gente percebe com tristeza, mas é uma realidade. É que o mundo está presente na igreja. O mundo está influenciando a igreja. Deveria ser o contrário. Mas o fato é que o mundo nos influencia. A influência do mundo na igreja vai além da mera presença de pecados, pois envolve a aceitação de valores seculares como cristãos. A gente vê o que está no mundo, vê valores mundanos e acha que esses valores são cristãos. Na semana passada nós falamos sobre família. Nós vimos que Jesus, ele não veio implantar uma família tradicional, nem uma família moderna, mas Jesus trouxe um novo modelo de família, um modelo de família que não está baseado nem em consanguinidade, nem tampouco em afinidade, mas sim um modelo baseado na nossa filiação a Deus. E dessa forma nós temos aqui a igreja como família. Nós somos família de Deus e nós somos unidos por um laço eterno de amor, a fim de que nós possamos apoiar uns aos outros. A igreja deveria agir como família, mas como vimos a semana passada, nem sempre agimos dessa maneira. Hoje nós vamos falar de outro tema também importante. Nós vamos falar sobre o tema de honra e vergonha. Tanto no passado quanto hoje, esse tema de honra e vergonha é muito importante. Esse tema é um valor central dentro da nossa sociedade. E o que a gente tem que perceber é que a honra do mundo, ela é bem diferente da honra
que os valores cristãos trazem. E eu gostaria de ressaltar esse aspecto nessa noite. Então, dessa maneira, né, se você for aí, anote. Se você achar o tema interessante, depois assista a mensagem novamente. Porque esse é um dos lugares onde o mundo está mais presente na igreja, nessa área de honra e vergonha. Mas antes de continuarmos, irmãos, é importante que a gente defina o que é honra e vergonha, né? Principalmente o que é honra. Honra, prefeito aqui dessa mensagem, a gente está definindo como uma afirmação pública do valor de uma pessoa que é feito por seus companheiros. Então, a honra é algo que alguém te afirma a respeito de você ou de outras pessoas, né? É algo que a pessoa fala assim, olha, essa pessoa realmente é boa nisso, essa pessoa realmente faz aquilo outro. Isso aí são pessoas que estão dando honra para outros. No mundo antigo, né, a honra, ela era herdada por um nascimento nobre. Ela poderia nascer decorrente do gênero, né, às vezes, porque nasceu homem, ter mais honra do que mulher. Por uma posição social de alguém, não, esse aqui é um governador. Esse aqui é um imperador. Esse aqui é um emissário romano. Outras coisas assim. Ou até por um avanço social que a pessoa conseguiu durante a vida, uma pessoa que nasceu pobre conseguiu ganhar e enriquecer. É interessante, irmãos, quando uma pessoa ela nasce pobre e fica rica, como que nós chamamos essa pessoa? Nós falamos que a pessoa venceu na vida. Nossa, então ficar rico é vencer na vida. Que legal, né? Muito bom. Você ficou rico, venceu na vida. E o problema, já vou trocar tudo aqui a ordem da mensagem, é que aí a Bíblia vem e fala assim, olha, é mais fácil entrar um camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Pergunta, será que ser rico, ou se tornar rico, realmente é vencer na vida? E a gente fala isso na igreja. É normal. Um dos candidatos à prefeitura de São Paulo, que não ganhou, ele tinha um linguajar muito cristão, até porque foi uma pessoa que foi criada dentro da igreja. Mas ele falava assim, não, eu venci na vida. Né? Eu venci na vida, fiquei rico. E isso aí é uma coisa que às vezes me dói um pouco. Né? É esse mesmo valor, né, que a gente quer para a igreja. Porque a gente tem que viver como cristão, ser rico é vencer. A gente vai falar, eu já dei um spoiler, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então essa aí é a honra. Em contrapartida, nós temos a vergonha. A vergonha é a falta ou a perda da honra em decorrência da posição social ou de ações reprováveis que alguém faz. Então, se você era rico, perdeu dinheiro, você tem vergonha. Se você tinha um alto posto e por algum motivo você foi expulso do seu posto, isso aí é um ato de vergonha. Então, no mundo antigo, ele era muito pautado em honra e vergonha. Ainda mais na sociedade romana, que valia muito essa questão do patriarcado, né, que valia muito a questão de uma pessoa indicar a outra, de você estar sempre atrás de uma pessoa que tinha status social. Isso era muito forte no tempo de Jesus, inclusive dentro da sociedade judaica, que estava dentro do Império Romano. Para homens, a honra era adquirida por demonstrações de coragem, habilidade, lealdade. No caso de mulheres, a honra, ela era adquirida pela modéstia, pela castidade, né, por habilidades domésticas.
Aí você fala assim, nossa, o pastor Cheito é tão machista, né? Isso aqui eu estou falando que a Bíblia relata, tá? Não briga comigo. E aí, uma coisa interessante é que todas as virtudes que estão lá em Provérbios 31 eram virtudes que as mulheres eram honradas, né? E isso é interessante como, né, Provérbios 31 fala assim que vã era a beleza, né, vã a formosura, né, mas a mulher que teme ao Senhor, essa que tem que ser honrada. Vai olhar um pouquinho lá Provérbios 31 depois, com calma, e depois fala qual era o padrão bíblico de uma mulher, se esse padrão bíblico ele não parece muito mais com uma mulher de hoje, né, a forma que ela agia, e é bem interessante. Mas, então esses aí eram os valores de honra, como se adquiriam a honra. Então, isso no passado e hoje nós vemos também, nós vivemos também numa sociedade que é muito pautada na honra. Uma sociedade que gosta muito de reverenciar as pessoas, que gosta de fazer assim, oh, essa pessoa é tal pessoa, né? E essa honra, ela é pautada em coisas um pouco diferentes, mas são coisas que são importantes para a sociedade. Por exemplo, conhecimento, títulos acadêmicos. Quando você vai numa palestra acadêmica, a coisa mais chata que tem é falar assim, este aqui é o doutor fulano de tal. Aí começa a falar do currículo Lattes. O currículo Lattes é o currículo acadêmico da pessoa. Passa 10 minutos falando do currículo da pessoa. Né? Quem está na faculdade sabe que isso é uma chatice, mas é a forma de você honrar uma pessoa, mostrar que ela é importante, por conta dos seus títulos, por conta do número de livros que ela escreveu. Às vezes a honra, ela vem por nascimento. Aqui no Brasil, nós não temos reis e rainhas, mas o pessoal fica babando o ovo lá para o rei da Inglaterra, para a família real inglesa, não é isso? Quando teve a coroação do rei, né, ficou aparecendo aqui no Brasil em rede nacional, em TV aberta. Nossa, olha que coisa linda, tal. Eles que são reis, o rei da Inglaterra, ele não é rei só da Inglaterra, tá? Ele é rei da Inglaterra e de mais 10 países, né, que eles chamam de Commonwealth. Por exemplo, o rei da Inglaterra é rei do Canadá, é rei da Austrália também. Apesar de a gente não falar muito, ele é rei de vários outros países. Mas a gente fica ali babando o ovo, nossa, que legal, né? Olha só, carruagem de ouro, que bobeira. Mas aí fica lá, né? Dando honra para isso. Outra coisa, né? Você tem lá honra por conta das pessoas que têm dinheiro. Ah, não, as pessoas muito ricas, elas são cultuadas no mundo. Pessoas que, eu já falei, né? Entre aspas, venceram na vida. Né, ganharam muito dinheiro, porque tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro mesmo, porque trabalham direitinho, têm veias empreendedoras, fazem umas coisas certas, conseguem ganhar mais dinheiro, isso não é pecado, mas o problema é que as pessoas às vezes ficam lá, olha, como a pessoa ficou rica, e o pior de tudo é na internet. Se você pega lá o Instagram, olha, a pessoa fica falando assim, olha só, eu comecei a aplicar no mercado financeiro, eu antes andava de fusquinha velho, agora, olha só o meu carro, deixa eu filmar aqui para você, aí mostra lá uma BMW, olha só, então eu ganhei dinheiro, e agora se você quer ganhar dinheiro que nem eu, você só precisa fazer o meu curso, que eu vou destravar os seus bloqueios mentais, para que você também possa prosperar. Vocês já ouviram isso? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Né? E essas pessoas são cultuadas, né? Agora o nome da moda é o quê? É coach, né? Essa pessoa é um coach, aquele que está guiando as pessoas, né? Dando conselhos para as pessoas prosperarem. E esse coach ganha um monte de dinheiro com cursos, e as pessoas ficam lá, e o negócio do coach é engraçado. Se você deu certo, é por conta do conselho dele. Se você deu errado, é porque você não fez as coisas direito. Né? Ele sempre está certo, o problema sempre é você. Né? E a gente fica lá reverenciando. Nossa, e esses coaches, essas pessoas são reverenciadas, têm milhões de seguidores lá na internet, porque eu quero ser rico. Agora, a moda do cristão é essa, né? Cristão quer ser rico, porque cristão pobre não é abençoado, não é isso, Robson?
Pobre mesmo, né? Se é pobre, o cara não é abençoado. Pobre mesmo, abençoado mesmo é aquele que tem uma BMW. É aquele que tem lá uma Mercedes, um carro zero, casarão. Esse é abençoado. Mas se for pobre, tem algum problema. Irmão, se você é pobre, provavelmente você está em pecado, irmão. Bem provável. Olha aí para o seu irmão assim, será que ele está em pecado? Entende? E essa coisa toda vai entrando na igreja de um jeito tão forte. Pessoas famosas, às vezes a pessoa não fez nada na vida, só porque tem lá um monte de seguidor no YouTube, ou em alguma rede social, sei lá, no Instagram, ela é reverenciada. Políticos, né? Os políticos quando vão, né, em evento evangélico, esse ano, fazia muitos anos que eu não ia na Marcha para Jesus. Aí esse ano eu resolvi ir, porque, como eu já falei, acho que eu já falei aqui no púlpito, porque eu não, assim, teologicamente, eu não entendo o que é, agora eu entendo mais, antigamente menos. O que é a Marcha para Jesus teologicamente? Né? O que é isso? E como que as pessoas se motivam para ir, né? Eu acabei indo esse ano novamente, assim, muitos anos que eu não ia, mais de 20, aí eu falei, eu vou lá. Estava uma tarde sem fazer nada. E em um determinado momento, as denominações que fazem ali a questão da marcha têm que abrir para uma questão política, né? E esse é um dos motivos da marcha. A marcha é para mostrar força política, né? Ela tem essa ideia. Aí quem que está falando lá? O Ricardo, o Tarcísio, até o governador de Goiás, né? Estava lá na marcha e falando na marcha. O que um governador do Goiás tem a ver com São Paulo? Né? O Caiado estava lá. Porque eles estavam interessados nos votos. Pouco importava que ali era um evento evangélico. O Ricardo nem evangélico é. O Ricardo é católico. O Caiado, se eu não me engano também, é católico. E aí, vão lá em eventos evangélicos para quê? E aí, sabe o que acontece? As pessoas ficam reverenciando, né, o nosso governador, o nosso candidato, o nosso prefeito, e as pessoas recebendo honra. A honra, irmãos, é muito valorizada na sociedade. E essa forma de honrar as pessoas tem entrado muito forte na igreja. E a gente vê isso muito claramente. Mas na hora que a gente olha para a Bíblia, o que nós temos em relação à honra para Jesus e para os apóstolos? E é essa parte que a gente tem que voltar para fazer a nossa reflexão. De uma perspectiva mundana, Jesus ele também deveria receber toda a honra. Porque Jesus, por um lado, ele era descendente do rei Davi. Não é isso que fala lá os evangelhos, né, de Marcos e de Lucas. Por outro, Jesus era o próprio Deus. João 1,1 diz que o verbo era Deus, o verbo era divino. Então, nessas duas formas, nós podemos ver que Jesus, ele deveria receber toda a honra numa visão já mundana. Mas o que aconteceu na prática é que a gente vai ver que nem todos deram honra para Jesus. Né? Se a gente vai olhar lá em Marcos 6,4, a gente vai ver que quando ele estava pregando na sua cidade de Natal, as pessoas não honraram. Por quê? O próprio Jesus ele diz, né, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os parentes da sua casa. Está lá em Marcos 6,4. Ele foi desprezado pelas pessoas que ele cresceu no seu dia a dia. As pessoas da sua cidade não reconheceram Jesus como um profeta. Mas mesmo assim, Jesus foi reverenciado por muitas pessoas. Os judeus, na época de Jesus, eles tinham uma esperança. E a esperança era que iria vir um rei, descendente de Davi, e iria acabar com toda a dominação do Império Romano. Então eles estavam esperando um rei que fosse
político forte, que viesse trazer a guerra contra os romanos para fazer a libertação. Assim como Moisés libertou os judeus lá no passado, do Egito, libertou os judeus lá no Egito, eles estavam esperando uma libertação para o tempo de Jesus. Eles queriam ser libertos. E quando eles viram Jesus, e Jesus com a sua pregação falando a respeito do reino de Deus, quando eles viram Jesus falando que ele iria trazer liberdade aos cativos, quando Jesus falava que as pessoas iam ser salvas, eles identificaram em Jesus não aquele que iria trazer o reino de Deus, que era um reino totalmente diferente. Eles enxergaram em Jesus um libertador político. Muito do que acontece, por exemplo, lá em Marcos 11:7, aonde Jesus ele entra na sua entrada triunfal, onde ele é aclamado pela multidão, ali é porque as pessoas eles estavam querendo não um Salvador para eles, um Salvador eterno. Eles estavam querendo um Salvador temporal. Tanto que eles falavam assim, Hosana, salva-nos agora, Hosana significa isso. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Salva-nos agora. Mas salva-nos agora do quê? Eles queriam ser salvos dos romanos e não ter a salvação eterna. Eles não queriam a salvação dos pecados. Então, mesmo as pessoas que estavam honrando a Jesus, estavam honrando por um motivo incorreto. Eles entendiam que Jesus era um filho de Davi, era um profeta, mas eles ainda não tinham muito claro que Jesus é o Deus encarnado que veio para salvar todo mundo. Em contato com os fariseus, escribas e sumos sacerdotes, Jesus os desafiava. E o que acontecia? Essas pessoas que queriam honra para eles, Jesus quebrava a perna deles e deixavam eles na vergonha. E Jesus era cada vez mais honrado por conta da sua sabedoria. Resultado disso, os escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, o que eles queriam fazer? A liderança religiosa ali da Judéia, o que eles queriam fazer com Jesus? Matá-lo. Olha lá o que diz Marcos 11:18. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Os sacerdotes queriam matar Jesus, porque eles não queriam dar honra, eles queriam acabar com aquele sujeito que estava fazendo mal para eles. E o que aconteceu é que Jesus foi morto mesmo, Eles fizeram todo um esqueminha lá, prenderam Jesus à noite, fizeram um julgamento totalmente irregular, entregaram Jesus aos romanos, e os romanos foram lá e mataram Jesus. E ali nós vemos na cruz do Calvário o ponto máximo da vergonha. A cruz já era um instrumento de vergonha, porque era a morte mais vexatória. Você ficaria pendurado lá vivo durante um tempo até você morrer. Poderia ser comido por animais. Lembra lá do filme Paixão de Cristo, onde está lá o cara lá pendurado, daqui a pouco vem um corvo, e o corvo vem aqui e come um olho de um dos ladrões. Mas era isso mesmo, era vexatório, muita vergonha. Só que a vergonha de Jesus ainda lá foi multiplicada. Porque quando ele foi pendurado ali, na cruz, ele foi pendurado nu. Isso era muito mais vexatório para os judeus. Os romanos não tinham problema com a nudez, tá? Só deixar claro. Tinha muitos esportes romanos, eles até praticavam nus. A cultura grega que os romanos recebiam, então não tinha muito problema assim quanto à nudez. Mas para o judeu,
Isso aí era uma coisa extremamente vergonhosa. Então, quando eles arrancam a roupa de Jesus, é justamente para trazer mais vergonha, num lugar onde ele já está em vergonha extrema. Imagina só, Jesus está ali sangrando, sofrendo, e nu, diante da sua mãe e de algumas outras mulheres que o acompanhavam. E além disso, de toda a multidão. Jesus, que era para receber toda a honra, quando a recebeu, por muitos foi de maneira errada. Dos seus adversários, ele recebeu o quê? A vergonha. Total vergonha. Mas apesar da vergonha, a Bíblia mostra que Jesus, ele recebeu a maior honra. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, aí agora só, presta atenção, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, que era estar no céu, ele fez o contrário, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, porque a cruz trouxe vergonha extrema para ele. E agora, há uma transformação. A cruz que era a vergonha, e eu vou ler aqui o versículo, depois eu explico. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Assentar-se à direita, dentro do linguajar bíblico, é o lugar de maior honra. A ideia aqui é que você tem um rei, que é o próprio Deus Pai. E ele reserva o lugar de maior honra, que é aquele que está à sua direita, para Jesus. Então Jesus, que passou pela maior vergonha, ele ressuscita, e agora ele é posto no lugar de maior honra, que é estar ao lado direito de Deus Pai. Jesus, que era digno de toda a honra, escolheu suportar a maior vergonha por amor de nós, transformando a cruz, que é um símbolo de humilhação, no maior símbolo de vitória e honra. A cruz é o nosso maior símbolo de vitória e honra. Uma coisa que eu acho legal é que nesses últimos anos, os evangélicos, eles têm retomado alguns símbolos cristãos, e um deles é a cruz. A gente sabe que por conta da nossa tradição, que é muito anticatólica, às vezes a gente renegava a cruz, crucifixo. E eu concordo quando você fala assim, crucifixo, aquele que tem Jesus pendurado, não é um símbolo cristão verdadeiro, mas a cruz em si, ela é um símbolo da nossa vitória, é o símbolo da maior vergonha, e que Jesus, ele transformou na maior vitória. E aí eu acho legal, né, às vezes a gente carregar a cruz, andar com cruz, né, porque esse é um símbolo que sempre foi cristão. A gente não precisa ter medo de andar com cruz, né? E agora algumas igrejas evangélicas que a gente vai andando por aí, inclusive igrejas batistas, o que elas mostram agora na frente? A cruz. Isso é legal, porque esse é um símbolo da nossa grande vitória. Isso é bem legal. A cruz, que no mundo antigo era considerado o ponto maior de vergonha e degradação, foi transformado no símbolo central da honra de Deus. Isso é fundamental para a gente. E agora, irmãos, para nós que estamos nesse mundo,
que é um mundo que busca honras efêmeras. Nós temos que não mais olhar para padrões mundanos, mas assim a gente tem que se esconder em Cristo, na sua vitória, porque é ali que nós não seremos mais envergonhados. Porque se você seguir padrões do mundo buscando a honra do mundo, no final você vai ser envergonhado diante de Deus. Por outro lado, se você busca a Jesus, que passou pela vergonha extrema e foi honrado, você de maneira nenhuma será envergonhado. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 9:33. Romanos 9:33. E depois diz assim: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê, não será envergonhado. 1 Pedro 2,6, o que diz lá? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 6, diz assim: pois isto está na Escritura. Quando eles estão falando que isto está na Escritura, eles estão fazendo uma referência ao profeta Isaías, se não me engano é capítulo 28, 16, que eles estão citando aqui, né? Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será envergonhado. Não será envergonhado. E aí, a gente tem a transformação cristã em relação às motivações de honra. A honra dentro do cristianismo, ela vai ser ela é diferente, a gente não vai ficar buscando honra pela honra. Pelo contrário, a gente vai buscar valores, para que nós possamos viver em honra. Lá em 1 Tessalonicenses 4:4, Paulo fala assim: controle o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Nós temos que nos controlar, aqui ele está falando uma questão sexual, para que a gente possa viver uma vida honrosa. E um cristão também, meus amados, ele não tem que ficar buscando honra para si mesmo. Mas nós, como cristãos, nós devemos buscar honrar a outros. Nós devemos buscar trazer honra para outros. E não querer honra para nós mesmos. Tem muitas pessoas que querem assim: não, eu sou... É muito engraçado, né, quando eu escuto isso, né? Não, eu fui levantado por Deus para ser sacerdote ou profeta para esta nação. Quando eu começo a escutar isso, normalmente meu cérebro para aí. Não escuto mais nada para frente. O que é isso? Quer honra para você? A gente tem que honrar a outros. E dentro da igreja, a gente não tem que ter esse jogo de honra e vergonha. Mas sim, nós devemos ser pautados por outros valores. E o valor maior da igreja não é a honra ou a vergonha. Mas qual que é o valor maior da igreja? Que é a própria essência de Deus. Que Deus, na realidade, Ele é amor. A igreja ela tem que ser pautada e direcionada pelo amor, não por honra e desonra, honra e vergonha, mas sim pelo amor. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos, que foi o texto que nós lemos logo na abertura, Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Amem uns aos outros. Esse deve ser o fundamento maior da igreja, amar uns aos outros. E depois, ele continua, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Honrem aos outros.
Pedro ensina uma coisa muito parecida, lá em 1 Pedro 2,17. Olha o que ele ensina. Tratem todos com honra, os outros com honra. Amem os irmãos na fé, o amor. Temam a Deus, né? Buscar também honrar o próprio Deus e temer a Deus. E ele ainda fala assim, para honrar o rei. Na época que isso aqui foi escrito, se foi escrito mais ou menos no ano 40, acho que essa carta é um pouquinho depois. O rei aqui pode ser o imperador Calígula. O rei aqui pode ser o imperador Nero. Só gente boa, né? Que a gente conhece assim. E ele fala o quê? Para eles honrarem esses reis que eram maus. Não era para se levantar contra. Né? Até porque a ideia é que até mesmo os governantes, mesmo sendo maus, eles estão limitados pelo poder de Deus, que é o supremo governante. Então, a questão de honra, elas têm que estar muito clara para a gente. A honra tem que ser para os outros, mas a gente não tem que buscar a honra para nós. Os cristãos do primeiro século, né, eles buscavam padrões de vida que eram honráveis, mas não porque eles queriam honra para eles. Eles queriam glorificar a Deus através das suas vidas. E sempre que eles buscavam dar honra, eles davam honra para os outros. Honrar os outros. E não buscar a honra para si mesmo. Esse aqui, irmãos, é o nosso panorama bíblico em relação à honra. Mas aí a gente tem que começar a olhar como que a gente vai trabalhar essas questões de honra dentro da igreja. Que é o ponto principal aqui. Como nós vamos trabalhar esses pontos dentro da igreja? Primeiramente, a gente tem que olhar para esses padrões mundanos de honra, né, que a gente tem vivido e tem sido adotado largamente na igreja. Como eu já falei aqui um pouquinho, essa questão de pessoas ricas, políticos, até mesmo quando a gente vai em palestra com pastores, fica dando currículos para honrar a pessoa que está falando. Independe do conhecimento pregresso da pessoa, o importante é o que a pessoa está falando em si. É bom, é verdadeiro, está de acordo com a Bíblia, isso tem que ser honrado. Independente que essa pessoa tenha doutorado, pós-doutorado, etc. Ou se é um irmão que aprendeu a ler através da Bíblia. Dentro da sua palavra, e a autoridade da palavra não está na pessoa em si, nos seus estudos, mas sim na palavra. E se a pessoa está falando coisas corretas, de acordo com a palavra, aquilo tem que ser escutado e honrado. E me preocupa um pouco, porque a gente gosta de honrar pessoas que são pastores extremamente famosos, mega churches, né, pastor de mega church, oradores que são muito bons. Isso a gente fica lá, não, tem aquele pregador XPTO que enche estádios. Para com isso. Isso aí beira a idolatria. E não a busca cristã. As pessoas têm que ser valorizadas pela aquela ação que elas fazem, não por uma honra falsa. Nessa cultura da honra que hoje temos na igreja, falhar, descrever lutas internas, assumir pecados é considerado como vergonha. Isso é muito triste. A igreja deveria ser um lugar onde nós pudéssemos abrir os nossos corações, falar das nossas lutas. E quem não tem lutas? Quem não peleja contra o pecado? Quem não tem uma coisa complicada que está passando? E você tem que estar muito firme a respeito disso, mas falar sobre isso, como eu vou falar? Vou ficar envergonhado. Se souberem, meu Deus, do meu pecado. Se souberem das minhas fraquezas. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Se a gente quer
cura, se a gente quer realmente transformação, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas. Outra coisa que me chama a atenção, e isso também tem entrado com muita força nas igrejas atuais, assim todas, tá? Eu ia falar que são nas pentecostais e neopentecostais, mas isso não é verdade não, porque isso entra em tudo que é igreja. E a gente tem falado muito de uma tal de cultura da honra. Você já ouviu falar disso, né? Cultura da honra dentro da igreja. Tem livros escritos, tem pelo menos um livro escrito assim, né? A cultura da honra. Onde as pessoas ali às vezes vão falando, pega lá o texto onde que você tem que honrar pai e mãe, ou textos onde fala que um presbítero deve merecer dupla honra, ou o texto aqui de Romanos 12, 10, fala que nós devemos honrar uns aos outros, e começam a fazer toda uma doutrina que você tem que honrar os seus líderes, honrar as pessoas que estão na igreja, aqueles que estão guiando a igreja, que estão na frente da igreja. E essa cultura da honra, ela tem impactado muito as igrejas. E ela fala muito que para uma igreja crescer, ela tem que honrar, a igreja como um todo tem que honrar líderes, autoridades espirituais. Né? A gente escuta bastante também paternidade espiritual. Ah, não, esse aqui é meu pai espiritual, minha mãe espiritual. E o que às vezes acontece com essa... Não estou falando que a gente não deva ter uma questão de honrar os outros. Como eu já falei aqui, a gente tem que honrar os outros, a gente tem que buscar honrar outras pessoas. Mas tem algumas pregações que estão ligadas à cultura da honra, onde as pessoas, na realidade, estão querendo honra para elas. Os líderes pregam essa cultura da honra para que eles sejam honrados. E isso vai fazendo com que as pessoas sejam desincentivadas a criticar líderes. São desincentivadas a falar mal. Falar mal não pode falar mal de ninguém mesmo, né? Isso aí está certo. Mas a questão de você ter uma visão acrítica dos atos de líderes espirituais. Porque se você faz isso, pode quebrar a sua cobertura espiritual. Irmãos, eu escuto esse negócio de cobertura espiritual. Esquece. Se você escutou, a gente só tem uma cobertura espiritual. E qual que é essa cobertura espiritual na sua vida? Ela é dada pelo sangue de Jesus. Mais nada de cobertura espiritual. Eu creio que pessoas devem orar, interceder, ajuda. Isso ajuda, com certeza. Mas quem faz e acontece é Deus. Não é uma outra pessoa que vai fazer por você. E se tiver, me fala onde tem isso na Bíblia direito. Não tem. Porque a gente tem que entender que essa cobertura, ela vem de Deus. Quem nos protege é Deus. Quem manda os seus anjos para sentar ao nosso redor, né? Se a gente for lá para Salmo 91, é Deus, é Ele que dá ordem aos seus anjos. Não é outra pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de cobertura espiritual. Tenho escutado muito isso também. E está muito ligado com esse caldeirão da cultura da honra também. Mas o que tem, às vezes, acontecido com essa cultura da honra é que, às vezes, líderes ficam autoritários e acabam utilizando esse tipo de doutrina para, assim, pressionar a igreja. E dessa forma, ele pode viver de uma maneira que tenha menos transparência ou até prestação de contas. Então temos que tomar bastante cuidado com essa cultura da honra que muitas igrejas pregam. Não estou dizendo que você não deve honrar as outras pessoas, como eu já disse, estou repetindo isso pela terceira vez. Sim, você deve honrar as outras pessoas. Mas essa doutrina, do jeito que é aplicada, ela tem sido errônea
e levado pessoas a falharem. E no seu extremo maior, leva a um tipo de idolatria ao ídolo. Ao líder, uma idolatria ao líder, que também nós devemos evitar. Por quê? Nós devemos saber que todas as pessoas são falhas. Eu estou pregando aqui, eu sou a pessoa que acaba pregando mais aqui nessa igreja, mas isso não quer dizer que eu seja melhor do que qualquer um dos irmãos. Pelo contrário, eu sei bem dos meus pecados, eu sei bem das minhas falhas. Eu conheço os irmãos menos do que eu me conheço. Então, me conhecendo, aí eu posso dizer que eu preciso crescer muito. Sou ainda uma pessoa que precisa muito de Deus. E qualquer líder é dessa maneira. Então, nós temos que ter essa noção claramente. E para ir finalizando, irmãos, o relacionamento da igreja ela não deve ser baseado em honra, mas sim em amor. Nós devemos amar uns aos outros e não ficar reverenciando ou babando o ovo para qualquer outra pessoa. Né? A gente tem que amar. O amor vai nos levar a considerar as outras pessoas maiores do que nós mesmos. E também vai nos levar a servir uns aos outros. Porque nós temos que lembrar que dentro da igreja, quem tem que ser reverenciado, quem tem que ser honrado, acima de tudo, não é o líder, não é o pregador, não é o irmão que tem um extenso currículo. O único que tem que ser honrado, assim, acima de tudo, é aquele que está sentado à direita de Deus Pai, porque esse foi honrado pelo próprio Deus, e essa consciência tem que estar muito clara dentro de cada um de nós. Quero ir caminhando aqui para o final dessa mensagem. Como eu falei, irmãos, essas mensagens são um pouquinho mais curtas do padrão que eu prego, tá? Normalmente prego mais. Está dando mais de meia hora de pregação aqui, mas elas são um pouquinho mais curtas. Na verdade, uns 40 minutos de pregação, mas elas são mais curtinhas. E o que eu quero dizer, fazer uma pergunta para você, meu amado e minha amada. Que tipo de honra nós estamos buscando? Qual é a honra que você busca? A aprovação do mundo ou o reconhecimento de Deus através da cruz? Que a nossa maior honra seja seguir o caminho de Jesus, onde o amor e o serviço são mais valiosos do que qualquer título ou posição. Vamos parar de viver culturas de honra e vamos viver uma cultura de amor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão, Pai, porque nós estamos vendo dentro da igreja padrões que são mundanos, onde estamos reverenciando mais homens e mulheres do que o próprio Deus. Achamos que líderes são dignos de toda a honra, mas, na realidade, isso tem beirado até mesmo a idolatria. Ou pior, Pai, nós estamos buscando esta honra através de busca de cargos, a busca de posições dentro da igreja. Pai, nos perdoe. Nós somos falhos, Pai, somos realmente influenciados pelo mundo, mas hoje, Pai, nós pedimos para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos realmente viver numa cultura correta e sadia dentro da igreja, que não é baseada na cultura da honra, mas sim ela é baseada na cultura do amor. Por isso, Pai, que o seu amor, que o Deus que é amor, faça crescer dentro de nós o amor, para que nós possamos expressar esse amor através de atos, através das nossas falas, através das nossas atitudes, Pai. Que nós possamos ser conhecidos como pessoas que vivem no amor de Deus. Pai, mais uma vez nós te pedimos perdão, Pai, por nós deixarmos
o mundo entrar na igreja através dessa honra mundana. Transforma-nos, Senhor, para que nós possamos viver o verdadeiro amor. Esse é o nosso pedido nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.